ligou outra vez. Já ligou. Ligou no vermelho. Ok. Agora está bem. Desliga. Deixa eu ver se isto liga. Esse liga. Esse teu. Ai, o lado. Vê esse aí. Esse liga também. Este vai para Puxa, tem horas. Então, e senhoras e senhores, associados da APAD, da Imensa Academia Séria, guardenses, forasteiros, se houver, estamos aqui para assistir a uma conferência do Dr. Guilherme Monteiro. Eu vou resumir uma breve apresentação do currículo dele, que é vasto, mas eu vou resumir. Portanto, é Guilherme Monteiro, licenciatura em Comunicação Social, com especialização em jornalismo no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa. Pós-graduação em Relações Internacionais no mesmo Instituto, mestrado no mesmo Instituto, doutoramento no mesmo Instituto, e eu aqui gostaria de dizer assim porque é um bocadinho, mas é isquece. Portanto, meu estado a dizer doutoramento no mesmo Instituto, neste momento sendo já na Universidade de Lisboa e na Universidade Técnica. Após estes estudos, foi professor no ensino secundário em Lisboa, Universidade Agostinho Neto de Luanda, regressou como professor do ensino secundário na Ilha da Madeira. Neste momento, professor adjunto na área das Ciências Sociais e da Comunicação, do IPG, desde 1998. E a conferência, como receberam no e-mail, o tema é a emergência de uma nova ordem geopolítica mundial. Eu desde já agradeço a presença de todos, a vossa amabilidade, e esperemos que seja produtivo. Eu acho que sim, vai ser. Vamos então dar a palavra ao Dr. Guilherme Monteiro. Não é necessário que eu falte pé, mas provavelmente agradeço a vossa disponibilidade, a disponibilidade dos membros da Associação de Pessoas Aposentadas do Distrito da Guarda. Faz parte do envelhecimento ativo, de uma estratégia de informação inclusiva para a cidadania, e, portanto, continuarmos a informar e a esclarecer ao longo da vida. E a falar destes temas, penso não ser muito exaustivo e não usar aqui muitos termos técnicos, porque não tenho muito interesse. Desde logo vou fazer uma pequena contextualização do que é a geopolítica. A geopolítica remete-nos para uma relação de poder e equilíbrio de poder à escala internacional, que é suscetível de mudar ao longo da história. Não vou contextualizá-los a partir da Segunda Guerra Mundial, que é um período de alguma similitude ao que estamos atualmente a viver, que resulta precisamente do crash da Bolsa de 1929, em que lança os Estados Unidos e, por conseguinte, a Europa numa recessão financeira e económica, que gera grande descontentamento popular, e nessa conjuntura de descontentamento popular surgem nacionalismos e movimentos demagógicos e extremistas, como atualmente estamos a constatar, não só a nível europeu como a nível mundial, em que muitos cidadãos acreditam num Deus Salvador, num herói Salvador. E é nessa conjuntura que surge, em 1933, a eleição de Adolf Hitler, com base no livro Mein Kampf, ou seja, A Minha Luta. Ele acreditava na necessidade de um espaço vital, de um território suficientemente abrangente para a sobrevivência de uma raça que, em termos antropológicos, está errado, não existe o conceito de raça, existem etnias, mas ele falava nessa perspectiva, que considerava superior às demais, que eram os arianos, que significam os brancos. E lançou-se numa escalada de conflitualidade em 1 de setembro de 1939, com a anexação da Polónia, e desencadeou assim a Segunda Guerra Mundial, que é um período que durou 6 anos, de 39 a 45, que tem um saldo de destruição material e humana a nível internacional, porque normalmente os regimes ditatoriais têm aliados e havia um conjunto de potências que eram chamadas potências do eixo. A Alemanha, liderada por Adolf Hitler,
a Itália fascista liderada por Mussolini e o Japão, que também acreditava no chamado Império do Sol Nascente. E ao contrário daquilo que se diz que Portugal não participou diretamente durante a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aqui a ditadura salazarista, que vigorou desde 1926, 25 de abril de 74, e o Salazar definiu-se como neutral. Essa neutralidade não é totalmente verdadeira e absoluta, porque à luz do direito internacional, nós tínhamos Timor-Leste, o chamado Timor português, no Sudeste Asiático, já muito perto da Oceania, e que esteve ocupado durante 42 a 44 pelos japoneses, que perpetraram também dos maiores genocídios que há memória na altura, e que é pouco relatado aqui a nível do Ocidente, e que também não havia interesse por parte do regime de divulgar o que acontecia. Essas potências tinham uma visão de hegemonia geopolítica. O que é que isso significa? Dividir o mundo por áreas de influência e de competição. A geopolítica trata precisamente disso, das alianças, dos equilíbrios de poder a nível mundial. Com o pós-Segunda Guerra Mundial surge a Organização das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas que atualmente representa 193 países. Essa organização reflete o equilíbrio de poder saído com a Segunda Guerra Mundial. As potências vencedoras vão pertencer a um organismo que se chama o Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança vai determinar a ordem política internacional e o equilíbrio político internacional na perspectiva em que eles têm direito a veto, até hoje. Qualquer resolução das Nações Unidas pode ser vetada por um desses países. Esses vencedores são, desde logo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que resulta da Revolução Bolchevique. Bolchevique em russo significa vermelho, no sentido comunista, revolucionário, o primeiro país a ser comunista no mundo, e que foi um país constituído, não óbvio em 1917, mas em 1922, como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a primeira experiência comunista no mundo, composta por 15 países. Foi o primeiro país a chegar, através do Exército Vermelho, ao campo de concentração de Auschwitz, na Polónia. Outro grande vencedor são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, na iminência da Europa ficar sob o domínio nazi, interferiu diretamente, já tardiamente, segundo alguns analistas geopolíticos, mas salvou a Europa da ocupação nazi, com o chamado dia D, o dia decisivo, na Normandia. Outro dos grandes aliados, a França, se bem que parte da França foi colaboracionista da República de Vichy, de Pétain. Não é por acaso que hoje em dia ainda em França temos um movimento de extrema-direita muito forte. Ele tem raízes antigas em França, que até vai ao século XIX, mas pronto, é um pormenor. O Reino Unido, a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, outro grande vencedor. E para além disso, nós tínhamos a República Nacionalista da China. Só olharem para o mapa, a China teve em guerra 27 anos, de 1922 a 1949, onde se delineavam também dois modelos antagónicos, um liderado por Mao Tse-tung, movimento pró-comunista, e outro liderado por Chiang Kai-shek, um movimento pró-ocidental, pró-americano. Chiang Kai-shek perdeu a Guerra Civil em 1949. Em 1949, a China continental declara a República Popular da China, que perdura até hoje, e esta ilha, que é a Ilha Formosa, onde os portugueses chegaram no século XVI, tem um nome dado pelos portugueses. Refugiaram-se aqui os nacionalistas pró-ocidentais, pró-americanos, e declararam unilateralmente a independência da República Nacionalista da China. Temos duas Chinas até à atualidade. Isto para dizer que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa fase inicial, era composto pela República Nacionalista da China, porque ela era pró-ocidental, e os pró-ocidentais foram maioritários em relação a quem pôs término à Segunda Guerra Mundial. Porque a União Soviética, embora fosse e continua a ser, através da sua sucessora, a Rússia, o maior país do mundo, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Irlanda do Norte, a França e os Estados Unidos tinham muito mais poder e influência, e então inclinaram-se não para a República Popular da China, mas para Taiwan. Com as independências dos anos, começou logo desde os anos 40, 1947, na Índia, que houve a partição entre a Índia hinduísta e a Índia islamista, o movimento chamado Terceiro Mundo inclinou-se para a República Popular da China e houve uma pressão para excluir Taiwan. Então, em 71, a República Popular da China integra esse Conselho de Segurança.
As Nações Unidas, como nos disse, foi criada em 1945 e há uma Assembleia Geral onde todos os países tomam assento. Neste momento são 193, mais 2 observadores. A Santa Sé, que é um Estado, que é considerado o Estado mais pequeno do mundo. O Papa, para além do líder religioso, é o líder político, é chefe de Estado. E a Palestina. A Palestina toma assento como observador até um dia poder aceder à autodeterminação e independência. Este Conselho de Segurança é composto por 15 países, 5 com direito a veto, ou seja, países com assento permanente, a saber, atualmente, os Estados Unidos da América, desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui chama-se a Reino da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, porque é uma união de 4 reinos, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A França faz parte também do Conselho de Segurança. A Rússia como legítima herdeira dos escombros da União Soviética e atualmente a República Popular da China. Qualquer conflito a nível internacional, se for bloqueado, basta ser bloqueado por um destes países, ele não é resolvido. Hoje em dia estamos na iminência de uma nova ordem internacional, ou seja, de novas reconfigurações políticas e de poder e de influência de poder, porque surgiram novos atores a nível mundial. Desde logo a União Europeia, desde a sua criação pelo Tratado de Roma, um acordo internacional firmado em 1957, até à atualidade, composta por 27 países. Aí o Sr. Trump tem razão, realmente a União Europeia foi feita também para fazer o contrapeso e o contrapoder em relação aos Estados Unidos. A União Europeia continua a ser um gigante económico, mas um anão político e militar. O que é que isso significa? Significa que não tem uma pesca, que é uma política externa e de segurança comum. A Europa precisa de falar a uma única só voz a nível internacional para ter poder e influência e determinação na resolução de conflitos internacionais e, mais do que nunca, devido ao recuo e à hesitação de Trump em relação à NATO, precisa também de uma política de segurança comum, porque as ameaças continuam a existir e, novamente, criadas pela Rússia. Aliás, em 1949, como sabem, foi criada a OTAN, ou a sigla em português, ou em inglês a NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela foi firmada precisamente com os Estados Unidos, Canadá, uma parte significativa dos países europeus, desde logo Portugal. Atualmente são 32 países, o último a aderir foi a Suécia. Os 2 últimos a firmar, e por último a Suécia, que eram 2 países tradicionalmente neutrais em relação a toda a conflitualidade política existente na Europa, mas aperceberam-se que a Rússia proporciona instabilidade na segurança a nível europeu. E esta aliança, hoje em dia, não é só para defender, como a própria Carta diz, o Atlântico Norte. Aliás, tem um princípio que é o artigo 5, que já foi invocado uma vez na vida, quando os ataques às Twin Towers, em 11 de setembro de 2011, em que diz que um ataque contra um país é um ataque contra todos. Os Estados Unidos são hesitantes em relação à NATO. Obviamente, faço aqui fatologia e análise fatológica, não quer dizer que eu concordo com todas as posições. Tem razão no sentido em que a Europa deixou de investir parte significativa do seu PIB na sua própria segurança. E mais do que nunca a Europa precisa de investir realmente na sua segurança, é uma questão de sobrevivência. A Rússia considerou que a implosão da União Soviética com a queda do Muro de Berlim em 89, nós tivemos um período que é o chamado período de Guerra Fria, é um período que não começa logo em 45 com o término da Segunda Guerra, mas começa em 47, quando Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, foi um resistente também contra o nazismo, o Reino Unido também foi bombardeado, disse numa conferência uma nova cortina de ferro se está a bater sobre a Europa. E falava precisamente em relação, em termos metafóricos e em termos físicos, porque os países aliados da ex-União Soviética, a Polónia, a Checoslováquia, que hoje em dia já não existe, a Hungria, a Bulgária, a Roménia, todos esses países, junto aos países ocidentais não comunistas com os quais faziam fronteira, criaram realmente uma fronteira fortificada, com arame-farpado, eletrificado e hipervigiada. Então, foi assim conhecido a Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro determina, historicamente, em 47, a divisão entre 2 blocos antagónicos que competiam para a influência mundial. Desde logo
repúblicas socialistas soviéticas, o país de inspiração marxista. Karl Marx acreditava que um país industrializado, com a Revolução Industrial, onde houvesse consciência de exploração entre classe, iria ter uma revolução. Enganou-se, ele apontava para a Inglaterra, onde tinha havido a Revolução Industrial, e aconteceu num país de estruturas feudais, um país paupérrimo, a Rússia czarista. Czar é um termo que vem do russo, significa, por analogia, por comparação, Júlio César, ou seja, o imperador absoluto, com o tempo dos romanos. A Rússia advogava uma economia planificada, porque acreditava piamente que sem propriedade privada não havia desigualdades nem diferenças de classes, e então o proletariado, que é a designação que se dá ao conjunto de operários e camponeses, chegavam ao poder e faziam uma política pró-classista, e daí surgiu o conceito de ditadura do proletariado. Os Estados Unidos, por seu lado, e os seus aliados acreditavam na iniciativa privada, baseada muito na teoria do Adam Smith, no século XVIII, escreve A Riqueza das Nações, que está na base de todos os movimentos liberais que acreditam que há uma mão invisível, ainda hoje se fala nessa metáfora, o mercado resolve tudo. Na iminência do comunismo chegar ao poder em vários países ocidentais, eles fizeram a síntese do contrário das partes. O que é que isso significa? Criam algumas políticas sociais de cariz marxista, mas permitem também a livre circulação de bens, de pessoas, de capitais, de uma economia de livre iniciativa, para evitar que grande parte dos cidadãos fossem cativados pelo comunismo. Aliás, pós-Segunda Guerra Mundial, o movimento comunista era muito forte em Itália, tinha sempre mais de 40% dos votos, inclusivamente em França, 20 a 30% da população era simpatizante do Partido Comunista, inclusivamente em Itália. Mesmo em Portugal, no pós-25 de Abril, o Partido Comunista Português, que nasceu na clandestinidade em 1921, era um partido muito representativo. Nas primeiras eleições ficou em quarto lugar. Da Segunda Guerra Mundial, de 45 até à queda do Muro de Berlim em 89, os dois modelos defrontavam-se naquilo que ficou, como disse, designado Guerra Fria, ou seja, nenhum país estava efetivamente em guerra, mas havia essa possibilidade, investiam fortemente no armamento bélico para dissuadir a outra parte de avançar. Os Estados Unidos criaram logo em 49 a NATO, em contrapartida e como resposta à Rússia, criou o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, porque era um acordo firmado na capital da Polónia, Varsóvia, e que englobava todos os países da órbita comunista. Estes países, inclusivamente, degladiavam-se, inclusivamente na área do desporto. Cada um queria demonstrar a superioridade do seu modelo económico, social, político, cultural e, inclusivamente, desportivo. Se lembrarem dos Jogos Olímpicos, eles faziam questão que os países da Europa do Leste tivessem um desempenho brilhante. Isso fazia parte da propaganda para demonstrar que o modelo tinha superioridade e tinha atratividade junto de outros povos, inclusivamente o lado ocidental liderado pelos Estados Unidos. Não temos uma visão manicaísta, há um polo bom e um polo mau, isso fica ao critério das pessoas, de cada ideologia, não é isso que interessa, de cada simpatia, há aspectos positivos e negativos em cada polo. Com a queda do Muro de Berlim em 89, o Pacto de Varsóvia é dissolvido, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era composto por 15 repúblicas desde 1922, é dissolvida por Boris Yeltsin e dá origem a 15 países. Esses 15 países, 5 são na Ásia Central, Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Kirguísia, a Ucrânia, a Bielorrússia, os Estados Bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. Grande parte deles acaba por ingressar na NATO, como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Bulgária, a Hungria. Todos eles ingressaram quer na NATO, quer na União Europeia. A Rússia sentiu isso como uma afronta, porque ainda tem uma perspectiva geopolítica de afrontamento em relação ao Ocidente e olha para o Ocidente com desconfiança. A Rússia é um império terrestre. A única diferença com o império português, britânico, francês ou espanhol é que tem continuidade territorial. A Rússia são mais de 89 unidades político-administrativas, embora a etnia predominante sejam os russos. A Rússia existe, inclusivamente, o perigo da sua implosão, tal como aconteceu com
a implosão da União Soviética. A União Soviética implodiu sobretudo devido ao grande descontentamento com o envio de tropas para o Afeganistão. O Afeganistão é um país asiático, onde tinha havido um golpe de Estado comunista em 1975, liderado por Najibullah, e pediu o apoio à União Soviética. E a geopolítica trata dos círculos de influência e de poder e procurar estender a sua máxima influência territorial por todo o mundo. Ou seja, os dois modelos é como se fosse uma balança de poderes e cada um quer manter o equilíbrio ou superiorizar esse equilíbrio em detrimento do outro. Então, a União Soviética mandou para aqui milhares e milhares de soldados. Muitos deles não conheciam o território do Afeganistão, é um Estado tribal, é um Estado multicultural, multiétnico. Até hoje não se conseguiu criar aqui um Estado-nação, na verdadeira acessão do termo, como temos aqui em Portugal. E milhares de soldados, jovens soldados, morreram. É preciso contextualizar que os soldados, o serviço militar na União Soviética era obrigatório a partir dos 16 anos. Começou a ter impacto nas famílias. Eles mandavam sobretudo as pessoas das etnias minoritárias, como estão a fazer atualmente em relação à Ucrânia. Eles continuam com o mesmo pensamento, têm um pensamento inclusivamente xenófobo. E esse descontentamento teve impacto mesmo na organização política interna, no PCUS, no Partido Comunista da União Soviética, e desde logo em 1985, Gorbachev ascende à liderança do partido e escreve uma obra perestroika, que em russo significa abertura, e glasnost, reestruturação. Ele começou a ter, sobretudo, muito apoio no exterior. Lembro-me uma vez que ele chegou à ex-RDA, República Democrática da Alemanha, a Alemanha comunista, numa visita oficial, e vários milhares de estudantes gritam entusiasmadamente e emocionadamente Gorby, ou seja, o diminutivo do nome dele, de uma forma carinhosa, encontravam ali quase um salvador em relação ao que estava a acontecer. O mesmo em relação à Polónia, Lech Walesa, líder do sindicato Solidariedade, que nos estaleiros navais de Gdansk fez várias greves pelos direitos dos trabalhadores, ao contrário daquilo que era ventilado também no Ocidente. Afinal, os trabalhadores não ganhavam assim tantos direitos e viviam em condições muitas vezes infra-humanas. E ele liderou esse movimento, obrigou o governo Jaruzelski, o general Jaruzelski, a realizar eleições livres. Dos 300 lugares, apenas permitiu que 100 fossem eleitos livremente. E desses 100, 99 foram ganhos pela Solidariedade. E perceberam que realmente o povo tinha um grande apoio em relação à abertura de todo o sistema. O sistema acabou inevitavelmente com a queda do muro de Berlim por se esboroar. A União Soviética, pela mesma ordem europeia, dissolveu-se. O Pacto de Varsóvia também. E a atual Rússia considera o maior descalabro geopolítico, e entende isso até como humilhação, foi a implosão da União Soviética. É por isso que procuram ter, outra vez, influência sobre a própria Europa do Leste, ex-União Soviética. O caso da Ucrânia. A Ucrânia era parte integrante da União Soviética. E eles alegam o seguinte em relação à intervenção que fazem na Ucrânia. Houve os acordos de Minsk, Minsk é a Bielorrússia, que é um país logo em cima, em que se decidiu, em 2014, que a Bielorrússia e a Ucrânia iriam desistir do armamento nuclear. E até hoje isso foi feito. E também iriam desistir em integrar a NATO. Isso ficou definido. A atual liderança ucraniana advoga firmemente quer a integração na União Europeia, quer a integração na NATO. Claro que um povo soberano tem todo o direito de escolher as organizações à qual pensa que deve, de júri, pertencer. De qualquer forma, a presidência ucraniana retirou os direitos linguísticos e culturais da minoria russófona. Esta zona chama-se a zona de Donbass, é composta por Lugansk e Donetsk, que eles chamam Oblasts. Os Oblasts são regiões, portanto, essas duas regiões formam uma grande região, que é o Donbass. E 30% dessa população é russófona. Em 91 houve um referendo de autodeterminação, em que 91% também
da população definiu-se pela independência e no Donbass 70%, o que já refletia ali uma divisão 30% pró-Rússia. E é precisamente essa população pró-Rússia que os russos acreditam que está a ser alvo de genocídio e perseguição. Não deixam também de ter alguma razão, porque o atual presidente ucraniano retirou o direito dessas populações serem educadas em russo, de utilizarem o russo nos mídias e, inclusivamente, alguns partidos pró-russos foram proibidos. Não tem razão quando ele diz que os ucranianos são pró-nazis, nada disso está confirmado. A Rada, que é o Parlamento ucraniano, tem 300 deputados e apenas 4 são de extrema-direita. Portanto, é uma ultra-minoria num universo de 300 deputados. A Rússia, tradicionalmente, era um adversário do Ocidente. Neste momento, eles pensam reconfigurar todo o seu espaço geopolítico. E não é de agora. O ataque à Ucrânia começou em 2014 com a ocupação da Crimeia. A Crimeia é esta pequena península aqui. A Crimeia, de júri, era russa. Khrushchev, na década de 50, como ele era ucraniano, integrou a Crimeia como república autónoma dentro da Ucrânia. E esse território realmente pertencia à Rússia. Todos os outros territórios não. A Rússia viola os mais elementares direito internacional, viola a integridade e a soberania, o direito à independência de um Estado legitimamente reconhecido pela Organização das Nações Unidas. É um Estado agressor, é um Estado com uma visão imperialista. Desde a inclusão da União Soviética, há aqui um pequeno país que é a Moldova ou Moldávia, que eles ocupam 1/3 do território, que é o Transdnistri. O Transdnistri, que é um rio a separar entre a Ucrânia e a Moldávia. Eles ocupam, desde 91, com soldados, com poder bélico essa região. Seria outro dos territórios que eles queriam anexar, chegar inclusivamente ali à Moldova. Mesmo aqui na região do Cáucaso, a Geórgia, em 2008 e em 2010, eles ocuparam um pequeno território que é a Abcásia e outro aqui nesta zona, que é a Ossétia do Sul. E para além disso procuram instrumentalizar e interferir nas eleições livremente realizadas em vários países, desde logo na Geórgia. Tentaram fazer na Moldova ganha uma senhora pró-europeia, pró-NATO. O sistema também é feito de avanço e recuo. A Rússia, neste momento, está numa encruzilhada e a sua intervenção na Ucrânia advém do facto de ela ter necessidade de ganhar esta guerra. Se ela ganhar esta guerra, continua a ser ouvida, a ter poder e influência no concerto das nações, na balança de poderes internacionais. Se eles perderem a guerra, objetivamente, serão relegados para segundo plano e perdem essa influência. E a Europa, a União Europeia percebeu isso. Claro, a Europa também, infelizmente, não está unida. Há lideranças pró-Putin, como na Eslováquia. Como sabem, a Checoslováquia separou-se em 1 de janeiro de 1993, deu origem à Chequia, a antiga República Checa, e a Eslováquia. A Eslováquia, neste momento, é muito pró-Putin. E outro país ainda mais pró-Putin é a Hungria, do Orbán. O Orbán é muito pró-Putin, nem se percebe em termos geopolíticos porque quer pertencer ainda à NATO e à União Europeia. Nós sabemos que é porque precisa dos fundos, e só nessa perspectiva que ela está. O que há de positivo é que as últimas sondagens, que valem o que valem, indicam que há um partido de centro-direita, que é o Partido Democrata Cristão, poderá ser o grande vencedor das próximas eleições que se vão realizar em 2027 na Hungria. Portanto, a democracia também é feita de avanços e de recuos. A democracia é um sistema que tem mais de 2000 anos, foi inventada por Péricles no século V a.C. e na altura nós também morríamos porque só votavam os homens e os homens livres, ou seja, os escravos não votavam e muito menos as mulheres. Ela é uma realidade pequena. A verdadeira democracia, apesar dos Estados Unidos se terem radicalizado à direita, que é necessário haver também alternativa, mas há uma certa radicalização, porque ela é uma democracia forte. Não está em perigo transformar-se numa ditadura, embora existam tentativas, mas lembre-se que os Estados Unidos são uma união de 50 Estados. Cada Estado tem a sua Constituição, cada Estado tem as suas regras, e o último caso que poderia acontecer seria também a inclusão dos Estados Unidos
que há Estados profundamente pró-ocidentais, pensamento liberal, pró-democráticos, como a Califórnia, aqui nesta zona, ou